Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda ao canal GPS da Saúde, Gestão Profissional da Saúde. E hoje trazendo uma temática extremamente importante para vocês, que é o quê? O faturamento. Faturamento da área médica hospitalar. Algo extremamente importante são os recebíveis de clínicas médicas, de institutos médicos e da área hospitalar, né? E ele é tão peculiar, diferentemente de outras instituições, por quê? Que o faturamento é tão peculiar, porque nós trabalhamos com convênios médicos, né? E o recebimento desses convênios varia de convênio para convênio. Cada convênio é um nível de exigência em relação a preenchimento de guias, em relação ao processo que deve ser feito para o atendimento, e cada um também é um prazo de pagamento. Então os recebíveis, para fazer esse controle, né, fazer o faturamento, a gestão desse faturamento é algo muito mais complexo do que se possa imaginar. E nós não podemos deixar no descaso, nós temos que ter um conhecimento profundo e um entendimento do faturamento de fato, né? Como que é feito isso no dia a dia? Então eu digo assim, que o faturista da área médica hospitalar, eu até brinco com alguns colegas, né, que ele tem que ser o cri-cri da instituição de saúde. Cri-cri no bom sentido, é a pessoa que vai ali no fechamento do mês, ela vai monitorar todos os atendimentos que foram feitos, convênio por convênio, guia por guia, averiguar todo o processo se foi feito corretamente, em detrimento àquele nível de exigência daquele convênio, para que não aconteça o quê? As glosas. E o que são as glosas? É o não recebimento por erros primários, seja de preenchimento, seja de carimbo, seja de codificação errada. Então tem uma série de exigências que o convênio pré-estabelece para que nós possamos atender, né? Atender ao paciente e atender às exigências de correlação entre o atendimento, o procedimento que foi feito e o que efetivamente foi lançado na guia. Então isso aí tem que estar em sintonia, né, num fluxo correto e o mais importante, toda a nomenclatura e a codificação tem que estar correta, porque senão realmente o convênio glosa e ele não paga e aí você tem que entrar com recurso de glosa e muitas das vezes esse trâmite demora. Se você já tem um tempo de recebimento do convênio de 30 dias, 60 dias, até 90 dias, dependendo do caso, imagina se glosar. Então é uma receita que você está considerando que ela vai entrar na sua instituição, porém, muitas das vezes ela não entra por erros primários. E aí é glosado aquele determinado procedimento, aquela determinada guia, e não é recebido no período que estava pré-estipulado. E com isso o faturista tem que entrar com recurso de glosa, verificar se faltou laudo, se faltou assinatura, se faltou preenchimento de códigos, né, referente a determinado tipo de procedimento. Cada procedimento é uma codificação diferente, certo? E cada convênio é um nível de exigência. Então por isso que nós tratamos que o faturamento da área médica hospitalar, além de ele ser extremamente peculiar da área, né, ele é extremamente complexo. Então nós temos que analisar profundamente, dar o devido valor e a devida importância à área de faturamento da saúde, né? E muitas das vezes as pessoas não estão, vou citar aqui os médicos, muitas das vezes não tem tempo de acompanhar, né, se realmente no fechamento do fluxo financeiro mensal, qual é o nível, a percentagem de glosa em relação ao faturamento geral. Entendeu? Isso é extremamente importante. E qual é o nível de recursos que foram, entraram com recurso e o que efetivamente foi recebido. Então, para vocês terem uma ideia, o quão importante é um faturista de altíssimo nível, né? Eu brinquei que é o cri-cri, mas é uma pessoa que é analítica, que é criteriosa. Quem é da saúde aqui sabe exatamente o que eu estou falando, como que acontece um retrabalho gigantesco entre recepção e faturamento, porque se a recepcionista, como eu citei para vocês das boas práticas de atendimento, lembram? O caos na saúde, né? Por que é gerado esse caos? Por falta de entendimento profundo do que se está fazendo em relação ao atendimento, ética e profissionalismo, trazendo isso para a recepção. Na área de faturamento, o que acontece? São os mesmos conceitos, porém voltado à parte financeira da empresa, à parte de recebíveis da empresa, e o faturista que é o responsável de verificar se todo o atendimento e o processo burocrático de guias, de fatura do final do mês, se está correto e se o recepcionista fez certo. Tanto é que quem é da saúde tem esse retrabalho constante. O faturamento pega as guias do final do mês. Você corrigir uma guia é uma coisa, agora você corrigir 600, 700, 1000 guias no final do mês é outra coisa, certo? De convênios diferentes. Então ele tem esse retrabalho de voltar toda essa papelada para a recepção, para que eles façam um checklist, uma conferência e verifiquem se estão corretos ou não. Olha só o nível do trabalho e o nível de critério que nós temos que ter nessa área. Então assim,
eu sempre trato o faturamento com um olhar muito diferenciado. Por quê? São profissionais de altíssimo nível que têm que ter um conhecimento profundo do quê? De tabelas, conhecimento profundo dos convênios que nós estamos atendendo naquela unidade de saúde, conhecimento profundo do fechamento efetivo e para mandar para os convênios corretamente, assim como digital como fisicamente falando, alguns documentos são exigidos, certo? Para que no final do mês você possa fechar o faturamento corretamente, enviar para o convênio e que tudo estando certo ele vai fazer o crédito, né, efetivo para a empresa. Então o faturamento é a segunda esfera que nós estamos tratando e saibam vocês, quem não é da área da saúde, é extremamente importante essa esfera e para quem é, sabe o quão importante é a atenção que nós devemos dar a isso, né? Não pode haver descaso de forma alguma. Nós temos que estar sempre atentos a nesse sentido e que esse link entre a recepção e faturamento ele é constante. Todos os dias fazer esse fluxo de processos de conferência para ver se está correto ou não, para que no final do mês minimize-se os problemas, né? As ocasiões situacionais, para que possa se mandar o convênio corretamente, aquele faturamento daquele determinado convênio corretamente e faturar e receber o que está previsto, né? Com o mínimo de glosa possível. Que sabe dizer zero glosa, ok? Mas se ocorrer, o faturista ter conhecimento de causa para ele poder fazer o recurso de glosa, tá? Então, dentre as esferas de gestão profissional, a primeira que nós trouxemos para vocês, a questão do atendimento e recepção. Olha o quão importante isso é. Agora a segunda esfera é o faturamento. O quão crucial é você ter um faturista, uma pessoa que está ali ligada ao faturamento, que tem entendimento profundo de tabelas, de convênios, das legislações que o convênio e das exigências, né? E conheça profundamente as codificações para que a gente possa ficar tranquilo que tem um faturista eficiente que sabe fazer o faturamento convênio por convênio no final do mês e dispare isso para os convênios para que possamos contar com os recebíveis da forma mais correta possível. Tá certo? Então essa é a segunda esfera que eu trago para vocês. Eu vou no próximo momento acrescentar alguns pontos relativo às duas vertentes que nós temos, diferente de uma empresa convencional. Nós temos o faturamento da saúde e mais para frente vocês vão ver a questão do financeiro da gestão da saúde, que também é diferente. Não é uma única via, são vias de mão dupla. E aí eu vou explicar para vocês num próximo momento, tá certo? Então eu deixo aqui para vocês essa pequena pincelada referente ao faturamento da área médica hospitalar. E qualquer dúvida, estou à disposição. Se alguém tiver alguma necessidade, alguma urgência em atender algumas exigências que tangem a gestão da saúde, ficamos à disposição. Só entrar em contato, tem aí o nosso e-mail, tá certo? Mas o objetivo aqui é disseminar o conhecimento teórico prático associado de quem tem experiência e quem está no mercado, no front aí, no dia a dia, na gestão da saúde, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deem a devida importância ao faturamento da área médica hospitalar e vamos em frente. Até a próxima.